Oi, pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Café com Phil. E hoje eu estou com uma convidada super especial, uma pessoa que dá vozes para muitos outros profissionais. E vai ser bem legal o nosso papo. E ele tem muito a ver com o papo do nosso primeiro episódio. No primeiro episódio deste podcast, nós falamos muito sobre a minha experiência na Coreia do Sul, falando inglês. E era um episódio, além de ser o primeiro, ser muito especial, é um episódio que é um conteúdo extra, um conteúdo especial do livro que eu sou um dos coautores Inglês para Viagem, da editora Bock. E hoje eu trouxe quem? A responsável por tudo isso, a dona da editora. Nós vamos conversar com Roberta Chaves. Tudo bem, Roberta? Tudo bem, Fio? Oi, pessoal, tudo bem? Obrigada aí pelo convite. Eu que fico aqui lisonjeada com o teu convite, de estar podendo falar um pouquinho mais desse trabalho maravilhoso que vocês que fazem. Isso. Dá trabalho coordenar, né? A gente vai chegar lá também. Você tem... Tudo dá trabalho, mas quando a gente faz com amor, daí tudo faz sentido. É Por isso que a verdade. gente tem que sempre amar o que faz, né? Exato. E daí a gente está sempre se dedicando, aprimorando nossos conhecimentos, a gente não se cansa. E quando a Uhum. gente vê resultado, principalmente nas pessoas que trabalham com a gente, nos parceiros, daí tudo faz muito sentido. É verdade. E muitas pessoas conhecem o seu rostinho. Eu mesmo já conhecia, antes de me tornar coautor, eu estive presente em 2 lançamentos, então eu já te via de longe, não te conhecia. Depois fiquei sabendo que você era a pessoa por detrás da editora. E eu acredito que muitos dos meus colegas, principalmente as pessoas da minha área, né, que é a área do ELT, né, dos professores de ingleses, talvez, de inglês, te conhecem, né? Somente o rosto, e hoje a gente vai poder conhecer você um pouquinho melhor, né? Tanto do lado profissional, né? Que acho que é interessante para todo mundo conhecer como surgiu a editora, quem é você, e também um pouquinho do lado pessoal, né? Que talvez a gente não tenha tanto acesso. Então vamos começar essa entrevista falando sobre isso, né? Me fala um pouquinho sobre a sua carreira, principalmente a sua formação e seus hobbies. Hum. Bom, eu sou Roberta Chaves, sou empreendedora nata. Eu, assim, a minha primeira formação é em administração de empresas, tive outros negócios. Aos 23 anos eu quebrei, então eu Uhum. acho que hoje falar em quebrar, eu falo, gente, é normal. Todo mundo, quem nunca quebrou, não tem que ter vergonha, faz parte, né, da nossa evolução, da nossa aprendizagem, principalmente quem é empreendedor. Então, Uhum. hoje, assim, eu vejo o quanto eu aprendi com a minha primeira empresa, né? E foi a minha primeira formação, mas eu sempre gostei muito do inglês. Eu, Tá. desde quando eu era adolescente, eu sempre quis ser professora de inglês. E aí, quando eu tive a minha filha, daí eu já tinha tido um filho, eu tive minha Ah, filha, eu parei de trabalhar, eu já tinha fechado as minhas empresas, e aí eu peguei e falei, eu preciso trabalhar, preciso ocupar minha mente, mas eu quero fazer alguma coisa que eu ame, né? uhum. E aí eu peguei e fui fazer letras para poder entrar nessa área da educação, por isso que eu tenho até um carinho muito grande pelo pessoal dos livros de inglês, porque eu sempre gostei muito do inglês. E como empreendedora nata, eu fiz Aham. letras, comecei a dar aula numa escola de inglês, aí bem renomada, e aí já fui montar minha Oh, própria escola, já quis, né, criar minha própria metodologia de ensino, aham. e já, nossa, eu comecei a desenvolver vários projetos de franquia acerca disso, Uhum. e estava indo tudo muito bem até a pandemia. Ao longo desse período, eu Hum. fiz uma pós em educação de jogos para aprendizagem, porque Tá, eu queria não só ajudar os meus alunos a aprenderem inglês de forma mais divertida, que são os BOCs, né, os jogos de cartas que a gente tem em inglês. Por tá. isso do nome Editora BOC, que é uma abreviação de Box of Cards. Então, Ah, tudo ok. começou com os jogos. Então, Tá. eu queria ter ferramentas para ajudar os meus alunos, para ajudar os pais a incentivarem o inglês em casa, e para que Uhum. também fosse um material de apoio para os professores de outras escolas.
Então, Uhum. sempre nessa linha mesmo, bem empreendedora, né? Eu já queria Sim. lançar um produto para Uau! ir para o mercado, para atingir outras escolas. E aí lançamos em parceria com a Copag, para ficar com aquela carinha de baralho mesmo, né? Que Então, o pessoal legal. pega, tem um que é bem assim da corzinha do Uno, super bacana, que é o Structuring, Uhum. fala, né, de estrutura de frases. Uhum. E aí eles têm uma qualidade bem legal que o pessoal da Copag até fala que ele tem uma alma dentro, porque não dá transparência. Então você pode jogar, que é um filetezinho, Aham. né, que Aham. tem Aham. dentro de cada carta. Você pode jogar na praia, no clube, que não tem transparência, então não dá para o outro ver, né, a carta ali Tá. que está na mão. E aí nós fizemos essa linha de jogos de cartas. O meu foco na minha escola era o presencial. E Uhum. aí veio Tá. a pandemia, e aí foi assim, né, uma complicação geral para esse meu segundo negócio. Mas mesmo assim, com pandemia e tudo, os jogos ainda foram vendendo devagarinho, mas foram, né? Porque ainda tinha aqueles assim, principalmente pais que estavam comprando para ter uma atividade ali dentro de casa. E aí a escola foi caindo, caindo o movimento, né? Mesmo a gente tentando ir para o lado ali do online, não dava para concorrer. Mesmo a gente já concorria com aquelas grandes, né? Que você já conhece, e aí Sim. mesmo as outras que eram mais presenciais, como a minha, também entraram no online com tudo, com plataformas, né, gigantescas, então ficou bem difícil concorrer. E aí, em paralelo a isso, também não fico parada, né? Eu fui chamada para escrever um livro em coautoria com uma outra editora. Tá. E aí gostei muito da experiência de poder contribuir com um pouquinho do meu conhecimento. E, Uhum. e aí já ofereci para essa editora a proposta de fazer um livro com professores de inglês. Novamente, né, eu puxei os professores de inglês, eu falei, meu, a gente precisa fazer um livro com professores de inglês, porque existem métodos diferentes, e aí eu fiz Uhum. também um curso de gestão escolar para poder Tá. aprender mais sobre metodologia, mais sobre a questão de administração nas escolas, fiz Tá. uma pós de formação de docentes, né, para o ensino Uhum. superior, para aprender também mais sobre isso. Tá. E, em paralelo a isso, também fiz um curso na FGV de empreendedorismo e novos negócios. Então, eu nunca parei de estudar, né? Estou sempre Sim. estudando, Sim. sempre Sim. aprimorando os meus conhecimentos. E aí, retomando, acho que eu parei? Daí você falou que fez escreveu o livro, né? Isso, daí eu peguei, chamei essa editora e falei, quero fazer um livro com professores de inglês para mostrar que existem metodologias diferentes, porque eu ficava Tá. frustrada em ver, às vezes, o aluno falar, não gosto de inglês não é para mim, né? E aí eu falava, não, gente, não é isso, é porque existem métodos diferentes, né? E o Tá. professor, ele tem que entender qual é o seu estilo, qual é o método que funciona melhor para você, ou o seu estilo de aprendizagem, uma metodologia de Uhum. ensino, né? Inglês é muito mais fácil que português, né? Blá, 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 tudo Uhum. aquilo que a gente sempre fala. E aí eu peguei, levei essa ideia para a editora adorou a proposta, eu convidei 20 profissionais para escreverem junto comigo, e aí tive vários desentendimentos com essa editora. Mesmo Hum. assim, nós lançamos o livro. Qual o nome? Pode falar? Não, claro que não. Da editora? Não, do livro. Gente, O livro. se eu falar o nome do livro, vai aparecer o nome da editora? Ah, também. Se não falar. Esse livro existe, então. Tá no mercado. Existe, está no E mercado. foi o primeiro Foram que você problemas lançou. mais internos, assim, de Tá. prazos, né? Que eu, Hum. como toda boa professora, sou meio sistemática, então acho que o que é Sim. combinado tem que ser acordado. Então, a questão de prazos, né? Aham. E aí, Aham. cada hora era uma coisa, e adiava de novo. Daí, teve muita gente no livro que ficou chateado também, né? Tá. E aí, no dia do lançamento, o lançamento vai ser online, mas já tinha acabado a pandemia. Poxa, como assim vai ser online, né? Vamos fazer numa livraria, né? Não, a gente não faz lançamento em livraria, porque as livrarias, elas pedem um número muito grande consignado, não pagam direito. Eu falei, meu, mas tem que fazer, a gente tem que investir, né? Eu falei, eu Uhum. posso fazer? Pode. Eu falei, então tá bom, porque os meus jogos, eles já estão em várias livrarias, então eu tenho portas Uhum. abertas nas livrarias, Uhum. então eu Uhum. consigo, né, colocar esse livro lá pelo nome da minha Uau. empresa para a gente fazer esse lançamento. E aí Tá. fizemos esse lançamento que deu uma repercussão super bacana para os teachers, assim, de receberem visitas de pessoas, de influencers na internet que foram Tá. prestigiar. E o livro, ele chegou, assim, nas mãos de pessoas que eles nem imaginavam. Então, isso foi muito legal. E aí foi isso que me encantou muito. E aí o pessoal começou, pô, mas por que você não faz livro também, já que você faz os jogos, né? Você já tem editora por causa dos jogos. Aí que nasceu tudo. E aí que nasceu
Porque daí o que aconteceu? Eu tinha a escola, que era uma empresa, e eu tinha Certo, a editora que eu abri, que era uma outra empresa só por causa dos jogos. Mas certo. que tem toda a questão de revisão, diagramação, todos os processos que envolvem a criação de um livro envolvem também a criação de um Não jogo. tinha livros até Papel, então, só não tinha os tinha. jogos. Gamificação, tá, E aí, daí eu peguei, daí quando surgiu a primeira oportunidade com uma conhecida assim, vamos lançar, que foi o primeiro livro para a área de secretariado. tá. Vamos lançar, eu trago o grupo para a gente fazer, para dar mais visibilidade para esse pessoal, daí vamos fazer. Deu aquele medinho assim, né? Será que eu consigo? Eu falei, não, eu Tá. consigo, eu sou competente, eu sou capaz, eu vou fazer com outros profissionais que a gente fez com esse primeiro, né? E Aham. aí, graças a Deus, deu muito certo, e é isso que tem acontecido, né? Então, assim, de um livro, né, foi vindo outro, e agora são diferentes profissionais, diferentes segmentos, porque a ideia é sempre essa, né? É de Uhum. dar voz, aquilo que você falou no começo, de dar visibilidade, de dar voz para profissionais, principalmente aqueles que muitas vezes não são tão conhecidos, não são youtubers, né, não são influencers ali, mas tem tanto conhecimento, e um livro é uma forma séria ali, profissional, da pessoa Sim, colocar um pouquinho do sim. conhecimento dela. E a gente percebe que isso tem trazido muito retorno. Tem autor chamado para dar palestra, né, gente chamado para dar entrevista, para dar consultoria, treinamento, conquistando mais clientes. A Rô até ela vai te falar, né, que ela já cobra mais caro pelos serviços dela, porque agora ela é escritora. E a gente tem vários cases, né, tipo, autores sendo contratados por grandes escolas, o diretor com o livro na mão falando, olha, estamos orgulhosos de estarem contratando uma coautora de um livro. Então, a gente tem tantos feedbacks, assim, tão Que legais, tanta legal. coisa pode acontecer, que isso é gratificante, né? Daí eu vejo realmente que faz sentido, Uau. tem propósito. E para mim, como eu sou muito empreendedora, eu gosto muito dessa coisa de estar sempre criando, né, e fazendo coisas novas. Sim, Cada novo livro é um novo projeto, é uma nova criação, então é uma forma de fazer com que a minha criatividade fique ali, né, trabalhando, e eu fico sempre motivada por estar fazendo algo novo e conhecendo pessoas novas. Então, isso para mim é muito legal, é o que que eu curto muito. interessante. Que E a escola interessante. fechou, só para concluir, tá? A escola fechou, tá. E a Então, escola fechou. então a editora é um filho da pandemia. É um filho da pandemia, A porque pandemia daí mudou sua virou vida. de box of cards, Sim, virou não, né? Que agora a gente tem as as duas duas vertentes ali, vertentes. box of cards e books of citizens, que aí virou Sim. cidadãos comuns transformando vidas. Que eu falo, não que eu não gosto de ficção, adoro ficção, mas eu gosto muito Aham. mais das histórias reais. Porque Que cada história ali que legal. a gente pega, cada capítulo, antes do coautor escrever as dicas dele, né? Antes ele brilhar ali, falar realmente Aham. o trabalho que ele faz, ele conta um pouquinho ali da jornada dele, ele conta Sim, um case de sucesso, uma história de vida que ele sim. transformou, que ele ajudou a transformar. E é real. Então, isso é muito Muito, legal, porque a muito. gente vê que assim, até a ficção é baseada em histórias Uhum. reais, né? Então, é tudo muito real. E os feedbacks que eles têm acerca ali de um capítulo, às vezes de uma frase, para eles também é Sim. gratificante. Para eles percebem assim realmente o quão útil, né, ou tudo que eles estudaram, o trabalho deles é na vida das pessoas, é transformador. Uau, que interessante. Primeiro, quero te dar os parabéns por ter transformado aquela sua primeira experiência com uma editora, que foi algo bem negativo, em algo tão positivo. Talvez se não fosse aquela experiência ruim, a gente não estaria conversando aqui hoje, né? E que legal, né? De você não ter desistido, de não ter desanimado, e ter transformado, né? Toda aquela experiência, tipo, quer saber? Já que eles não fazem direito, eu vou fazer. Exatamente. Isso é muito legal, esse espírito de não desistir no primeiro problema, né? Isso é muito, muito legal. E É um trabalho agora, muito lindo mesmo, um trabalho que muito. ajuda muito as pessoas, né, a divulgarem os trabalhos delas e a transformarem as vidas de outras pessoas. E agora você está full time com a Full editora. time, Com a editora. exatamente. Às vezes o Vários pessoal até projetos. brinca assim, né? Pensando quem que é o homem que está por trás. Não, gente, só tem essa pequenininha aqui, ó.
Mas poderosa, hein? Muitos Poderosa. parceiros, né? Muitos Aham, parceiros muito competentes, né? aham, Revisores, diagramadores, gráfica, o pessoal tudo muito aham, competente, né? Minha assistente, mas Paulo não tem homem uhum. por trás, não. Que ó, legal, Eu muito sou bom. casada, né? Sou Empoderada, casada. Meu marido ele trabalha já há mais de 20 anos numa outra empresa, um outro segmento, não tem nada a ver. certo? Tenho E 2 filhos. te apoia legal. Apoia, apoia. É. Sei que ele sente bastante orgulho, assim, da empreendedora maluca workaholic que eu sou, viu, gente? Trabalho de sábado, domingo, feriado. Estamos aqui gravando num Mas, sábado, né? Feriado, né? Sábado, sim, feriado. semana passada, É, 11 horas da noite, eu mandei um livro diagramado para o pessoal dar uma última olhada. Acho que o pessoal falou, gente, é é louca, muito né? bom, mas é muito bom. Bom, É. então vamos lá. O primeiro livro foi Secretariado, né? Foi o Secretariado em Ação. E Certo. aí, olha que engraçado, né? O meu primeiro como coordenadora foi um de inglês, mas o primeiro da editora, BOC mesmo, foi um de Uhum, secretariado, tá. em parceria com essa colega, né? Que era bem Uhum, assim conhecida, então ela já trouxe rapidamente os coautores, fez os convites, como eu fiz para os professores de inglês. entendi. E aí depois a gente já voltou para o inglês, porque daí Tá, o pessoal do livro de inglês mesmo já foi me procurando para abrir outros livros. Ah, Roberto, o que que tá. você acha da gente abrir um livro sobre tal tema, né? Ah, Uhum. legal. E aí a gente foi abrindo outros temas que tinham a ver e que o Agora, mercado precisava, porque a gente percebe que tem muito livro que já está muito, né, defasado, uhum, desatualizado aí no mercado, como, né, no caso de inglês para viagem. E aí, em paralelo a isso, eu fui conversando com outras amigas, porque como na minha escola a gente trabalhava muito com cursos específicos, então, tá. inglês para advogados, inglês para médico, inglês para profissionais de secretariado, eu conhecia muita Tá. gente de diferentes segmentos. E Perfeito. aí eu fui chamando esse pessoal também para poder, você não tem interesse em escrever em coautoria, de repente coordenar, ter o teu nome na capa, você vai selecionar os professores que vão os profissionais, né, que vão participar da obra com você, e aí isso foi crescendo, porque, ou seja, não é só para professor, né, é uma forma de Uhum, dar voz para diferentes profissionais de diferentes uhum, segmentos. E, assim, uma coisa bem interessante também desse secretariado é que é um público que estuda pra caramba também, igual professor. Elas sim. estão sempre estudando, se aprimorando, e é idioma, e é um monte de Uhum, curso de produtividade. Você pega assim, o currículo também do pessoal do secretariado, você começa a ler o capítulo assim, você fica cansado só de ler o capítulo deles, de tanto uhum, realmente que eles se dedicam, e muitas vezes eles ficam muito assim escondidos, muito backstage mesmo, para o chefe uhum, brilhar. E aí tem uma sim. profissão onde eles sofrem muitos preconceitos ali, né, pessoal de secretariado. Então são histórias também lindas, maravilhosas. Maravilha. Muito bem. E Então, assim, o que é legal é que hoje em dia, hum, qualquer situação me dá um insight. A gente estava uma vez num spa detox, com o uhum, pessoal lá em Juqueí, e tá, aí do nada chegou uma massagista, e aí ela pegou e falou assim, que eu queria perder aqueles 3 quilinhos que toda mulher sempre quer perder. certo. E aí chegou a massagista, ela pegou e falou assim: olha, mas o mais difícil é a gente conseguir emagrecer quando envolvem os alimentos do coração. Daí eu desabei a chorar, né? Eu não sabia nem Ah, por que eu estava chorando, mas eu falei, nossa, deu uma virada de chave em algum lugar ali no meu uhum, subconsciente, porque eu falei, gente, olha realmente como tudo faz sentido. Às vezes a gente tem algumas crenças que a gente não entende nem de onde elas vêm, mas na hora que ela falou isso, eu falei, faz todo sentido, porque eu não posso comer uma coxinha, uma esfirra aham. que eu quero comer, porque a minha mãe, ela sempre fez salgadinho, eu saía para vender salgadinho. Memória Memória afetiva total. afetiva. E eu Aham, saía para vender salgadinho para ela quando eu era criança. E olha só, eu chegava, até assim, uma história curiosa, né, da minha infância. Eu aham, chegava em casa com a cestinha vazia, eu já tá, entregava o dinheiro dela e já descontava os meus 20% da minha comissão. Daí claro. minha mãe falava que eu já era empreendedora Amigos, amigos, com negócios à 12 parte. anos. É, Então eu
falava, gente, olha que maluco, né? Assim, eu vi uma coxinha assim, eu já queria comer, e aí, a partir daquele momento que deu aquela virada de chave, eu falei, gente, olha, às vezes eu nem quero comer a coxinha, mas é uma forma de me conectar com a minha mãe, né, com os sim. meus pais, então é uma forma inconsciente. Hoje em Nossa, dia, quando eu vejo um salgado, às vezes até como, mas se eu tiver com vontade, mas não é igual era antigamente, que, não, sim. olha uma coxinha, preciso, né? E aí eu já Tá. dei uma maneirada assim no salgadinho. E aí, por que que eu tô contando essa história? Porque daí surgiu um livro dessa conversa. Foi o Alimentos do Coração. Alimentos do É um Coração. livro, tá na editora. Nossa, Exato. E uma aí, nesse massagem. dia, de uma passagem. E aí, nesse dia, tinha uma nutricionista lá, né, que a gente conheceu nesse evento, e aí eu Uhum, convidei ela, falei, você quer coordenar um livro chamado Alimentos do Coração, para a gente falar dos alimentos que vão além do prato, porque isso para mim me deu uma virada de chave, e as pessoas precisam entender que às vezes a gente uhum, consegue energia através de um exercício físico, através do sol, através de uma uhum, gargalhada, através de uma música, e que muitas vezes a gente desconta no prato uhum, por causa, sim, né, da memória sim. afetiva ou da tristeza, né, da depressão, acaba descontando na comida, engorda, é um ciclo vicioso, né? Daí ela super topou, a gente trouxe uma outra nutricionista para ajudar também e saiu um livro Uhum, maravilhoso, maravilhoso. que E maravilha. desse livro tem outros agora, né? Tem o Corpo Além da Imagem que está saindo, tem o Uhum, da Seja a Sua Melhor Versão em Qualquer Geração, que também era uma nutricionista coautora desse primeiro livro que ela tá. trouxe. Ela falou: Nossa, Rô, a gente precisa fazer um livro que a gente trabalhe com todas as questões para cada geração e um livro que sirva para a vida toda. Porque às vezes a pessoa hoje ela é uma adolescente que tem algum tipo de distúrbio alimentar, mas um Uhum. dia ela vai chegar lá nos 50, 60 e O vão livro ter vai servir ainda. capítulos que vão falar sobre isso, sobre as Sim, necessidades para sim. cada geração. Meu, eu falei, faz todo sentido, tem muito propósito. Então, toda vez que eu Legal. vejo, assim, troco uma ideia com alguém que traz uma ideia que a gente percebe que é um livro cheio de propósito, que vai ajudar a transformar muitas vidas, né? E, ao mesmo tempo, vai divulgar o trabalho do profissional, é um negócio social. Ele se ajuda e ajuda outros. É Sim. maravilhoso, né? Porque a gente faz, claro, a gente precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro, né? Mas quando a Uhum. gente vê realmente resultado, é assim que a gente cresce, vendo que realmente a gente está ajudando outras pessoas, impactando vidas, transformando vidas. Então, assim, daí tem o pessoal que é nutricionista, o pessoal de secretariado, né? O pessoal E um de vai inglês, chamando que o eu sou outro, né? apaixonada. Porque é uma forma de ter mais visibilidade ainda. Cada vez que você escreve um capítulo, são vários coautores divulgando, né? Principalmente Tá. nesses livros em coautoria. Então, são vários profissionais divulgando para suas redes. Então, pessoas que nunca ouviriam falar de você vão ouvir. A Sim. partir do momento que você vira um coordenador, você vai aprovar. Não é porque a pessoa está pagando, porque são projetos Uhum. em coparticipação, existe um custo, né? Revisão, Uhum. diagramação, impressão. Uhum. É um Uhum. custo alto por trás disso, é um investimento na carreira, é um investimento no currículo, mas não é Sim. porque a pessoa está pagando que ela vai entrar. Eu já vi Sim. muitos coordenadores falarem, não, essa pessoa não vai entrar porque não faz sentido. E muitas vezes elas Sim. até falam, Roberta, faz mais sentido para ela entrar nesse outro livro que você tem. Nesse Uhum. aqui não, porque esses são práticas, tal, 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 Tal. e ela Sim. não tem a prática. Isso já aconteceu, então. Já, A já pessoa aconteceu querer várias entrar várias vezes. vezes. Querer Tá. entrar e não ser aprovada mesmo, não é porque Vo- vai pagar, não vai Sim. entrar. Se Você não que fizer escolhe o sentido. coordenador, né? Geralmente, o coordenador me escolhe. Ele que Tá, vem até, eu escolho também, tá. muitas vezes, né? Claro. Quando eu vejo que faz sentido Tá. assim, eu falo, quer coordenar? Eu sinto um feeling assim, falo, Aham. acho que faz todo sentido você fazer um livro, né, sobre tal tema. Mas Tá. na maioria das vezes é o coordenador que me procura. Ele já é, às Tá. vezes, coautor de outro livro. Tem casos em Uhum. que o coordenador não é coautor de nenhum livro nosso. Tá. São raros os casos. Aham. Eu até falo Aham. que eu até prefiro quando já é coautor, porque já conhece realmente todas as etapas. Todas as etapas. Sim. E aí, mas acontece, às vezes a pessoa me chama e fala, ô, vamos abrir um livro sobre tal tema, eu queria muito escrever, é muito importante isso. Eu falo, mas tem, né? Tem tema para 20, 30 coautores, né? Tem, daí a gente marca uma reunião, né? Daí a pessoa Tá. começa a explicar, mas a gente vai chegar lá, né? Vamos sim, vamos. Não, tá uma Porque senão delícia. eu já É, desinvesto a falar e não paro, né? Vou é, emendando uma coisa na outra. não.
Então, os critérios praticamente são esses, né, de você selecionar. Algumas pessoas te selecionam, a partir do momento que tem o coordenador e você, as duas pessoas em consenso aprovam cerca de 20 coautores cada livro? É o mínimo? Nós marcamos, quando a pessoa ela traz a ideia para a editora, nós marcamos uma reunião para Tá. definir, né, quem que é o público-alvo, quem é o leitor, para Ah, quem que a gente vai escrever aquele livro. E aí, uhum, legal, já temos para quem a gente vai escrever o livro. Então agora para quem serão os coautores? Qual é o perfil, né, dos coautores? Público-alvo, coautor. tá. Então, às vezes, por exemplo, tem livro que é de profissional para profissional, de Uhum, professor para professor, from sim. teachers to teachers. E tem livros que não, tem livros que muitas vezes é do profissional para o público final mesmo, Uhum, como até esse O Corpo Além da Imagem, né? Alimentos do Coração. Mas o que acontece? Tem muitos livros que a gente percebe que mesmo escrevendo ali para o público final, aquele que vai ler, vai conhecer um pouquinho da história do trabalho do profissional e sim. vai ter ali alguma dica que vai falar, nossa, olha como isso me ajudou, né? Por exemplo, Alimentos do Coração. Meu livro Alimentos do Coração é todo rabiscado, né? Porque eu tive Uhum, vários insights, várias viradas de chave. Em cada capítulo tive uma virada de chave, e isso acontece na maioria dos livros. sim. Então, o cliente final, Uhum, o que ele faz depois? Ele vai atrás daquele profissional. E a gente escuta sim, muitos profissionais falando isso. Nossa, olha, eu sim. fechei um paciente novo, um cliente novo, porque ele veio através do livro. E não foi nem o livro que eu vendi, foi até a minha colega que vendeu, né? Porque Sim, às vezes acaba se eu, identificando mais com um ou com o sim. outro. Eu posso dizer isso também, que profissionais encontram outros profissionais. Eu conheci vários professores que eu não tinha ideia do conteúdo que eles tinham, do material que eles divulgavam na internet, e comecei a segui-los também. Tipo, Exato. Então, mesmo quando o livro é feito pensando no público final, deixa eu sim. escrever pensando no meu cliente ali, para ele Uhum, solucionar um problema. uhum, Muitos profissionais parceiros, né, concorrentes, entre aspas, que cada um às vezes tem um uhum, foco diferente, né, acabam uhum, também comprando o livro para poder conhecer o uhum. trabalho e se aprofundar. Quando a gente fala até de inglês, é até mais legal ainda, porque a gente vê muitos professores de inglês entrando no mercado, mas que às vezes não definiram ainda uma metodologia, então Uhum, eles adquirem muito os livros dos outros sim, professores de inglês. Então, para mesmo quando o entender. livro é focado para o aluno, tem muitos parceiros, né, pares ali que acabam adquirindo também para conhecer o trabalho do outro e parcerias se formam. Isso é muito legal. A gente Sim, vê muitas sim. vezes convites, parcerias, né? Outras escolas contratando o professor porque conheceu através do livro, ou às vezes até um professor mesmo, ele trabalha numa escola, daí mostra para o diretor dele, fala: oh, a gente está precisando de alguém, eu vi aqui no livro, olha esse. Olha o perfil aqui, o trabalho desse ponto é muito legal. Então, às vezes, por mais que às vezes a pessoa pense assim, mas eu vou estar num livro com o meu concorrente, o concorrente é forma de falar, não Uhum, é concorrente, acaba virando parceiro, acaba sim, indicando. sim. Nossa, é muito Um legal. A ajuda o gente vê outro, né? um ajuda o outro, é uma rede Benefício. muito linda que se forma, muito forte. Uhum, uhum. É isso mesmo. Puxa, é muito legal toda essa preparação, e a gente aprende muito. É um investimento que traz muitos Vale a resultados. pena. A gente tem Vale coautor muito a aí pena, que está recordista, que está em 9 livros. né? Tem coautor em 7, a maioria é Uhum. 4, 5, né? Que dá Eles um retorno legal, começam né? a ver o É, retorno e aí começam a sim, participar de outras obras. E quando você começa a escrever, você percebe que tem muito mais para agregar. Eu estou sim, falando disso nesse livro, nossa, mas eu poderia falar dessa outra questão ali naquele outro livro, né? sim. E vai divulgando cada vez mais o seu trabalho. Um Isso é muito profissional legal. puxa o outro também, né? Um Poxa, profissional puxa o outro, e a gente acaba conhecendo gente muito legal que não tem tanta visibilidade, né? Isso, muito e que bom. tem muito conhecimento. Nossa, eu falo, às vezes tem muito Sim, mais conhecimento do que sim, uma pessoa famosa que está ali, que tem sim. coragem de dar a cara, né? Aham, aham. Mas como não tem ali tanto, ou às vezes não gosta mesmo, ou às vezes não tem tempo, acaba não divulgando tanto seu trabalho e o livro acaba É, sendo um meio, né? Falou, o livro não é o fim, o livro é um sim, meio, ele é um sim, gerador de negócios, é uma forma de sim. divulgar o trabalho, de gerar negócios, de abrir Total. portas. Muito, muito legal. Quais são os desafios, assim, enfrentados no mercado editorial?
Qual que você diria que é o desafio do lançamento, como editora e também como livro, como produto? Atualmente tem muito a ver com a questão da venda mesmo do livro físico, né? Tá. Inclusive, assim, a gente acabou entrando nessa parte de livros no comecinho do ano passado. Uhum, Então, tem muito pouco tempo, né? Em 2019 com os jogos, em 2022 com os livros. Mas, mesmo assim, eu tenho feito muitos cursos, né, de marketing editorial, participando de eventos. No passado, a gente uhum, estava na Bet Educar, ano que vem a gente quer estar na Bienal. uhum, No ano passado, a gente foi na Bienal só para conhecer, o ano que vem a gente já quer participar. Esse ano a gente vai estar na Bet, mas junto ali com a SBS, no stand deles, né? Ah, Teve um legal. evento que era o livro, o livro que nos une, que foi lá em Campinas, com várias editoras e várias livrarias, também participei. Então, assim, tudo que tem do mercado editorial eu tenho participado para me aprofundar, assim, o mais rápido, né, que eu posso, para estar fazendo o meu Uhum, melhor. E eu vejo, assim, que a dificuldade, não só da editora Bock, mas da maioria, é a questão do livro físico, né, porque tem caído muito a venda assim dos livros físicos, sim, porque hoje em dia a pessoa ela tem o recurso do Kindle, né, o digital, tanto que a gente também está no digital, a está no gente também Kindle. está no Sim. Kindle. As pessoas ouvem muito, né, audiobooks, então a gente também está Uhum, colocando agora os nossos. Na verdade, a gente quer pôr os audio chapters, não books, até sim, para divulgar o livro, né? Porque nessa parte, principalmente de autoajuda, de educação, a gente percebe que a maioria ainda gosta muito da questão do livro do físico, papel. né? Eu gosto, né? A Sim, coisa de pegar, cheirar, de ir para a praia, para um clube, você tá com um livro ali realmente na mão. tá. Mas a parte assim mais difícil é essa questão realmente da venda, né? Porque a gente percebe que, por exemplo, se uma editora solta um PDF, já vaza. Eu não solto PDF de jeito nenhum. O Não, digital tem que ser Kindle, porque é o só essa é a única e-book opção. Essa é a única opção da editora do, Bock para o sim, digital, ou a gente sim, soltar alguns, assim, um capítulozinho de cortesia para a pessoa conhecer, né? O que a tá. gente está fazendo para esses próximos livros que estão vindo, e até para os outros a gente vai retomar e fazer isso também. A gente está com algumas Uhum, estratégias bem legais, e uma delas é soltar um capítulo extra, convidar uma tá. pessoa para criar um capítulo extra. Uhum, Então, vai estar lá na landing page daquele livro, né? Uma página uhum, só daquele livro, com o nome dos coautores, dados, informações técnicas, né? Um áudio chapter ali daquele livro que vai jogar para o Spotify. E também um capítulo extra, daí esse sim, em PDF, sim, para a pessoa preencher um formuláriozinho e baixar. Porque daí os uhum. coautores, coordenadores, eles têm acesso. Quem está lendo? Quem está baixando ali essa cortesia, né? Então, vai ser mais uma estratégia para a gente poder estar divulgando o trabalho, porque daí a pessoa vê um capítulo ó, e fala, gostei, vou Uhum, comprar. Ou ela compra o uhum, físico, ou ela compra o Kindle. sim, Porque o PDF, se a gente solta PDF, nossa, já daí daqui a era. pouco já está gratuito na internet e Sim, deixa de ser sim, uma fonte de renda, né, para o sim, sim. autor. Então, os coautores, eles podem vender os livros, né? Eles para os alunos, para os clientes deles, e a editora também vende os livros no site dela, e também tem os parceiros, a SBS, a Dizal também, né? SPS, Dizal, Livraria Cultura, Pura, Martins Fontes, Livraria todas da têm. Vila, Travessa. Então, dependendo do livro, né, quando a gente Uhum, entra, né, para fazer um lançamento, a gente já manda até outros livros que fazem sentido para o dia do lançamento, para eles terem lá. Então, vai divulgando, né, vai abrindo cada vez mais sim, as portas para que a gente possa divulgar o trabalho dos coautores. E uma questão muito legal é que o coautor, ele sempre pode comprar o livro a preço de custo, e vender sim, ao preço sugerido. Então, para ele é uma fonte de renda, é um produto também. ainda que ele tem na mão, né, para ele poder estar vendendo. Você consegue... E ele ganha muito mais do que esperar por royalties, porque, assim, royalties, eu falo, é legal se a pessoa fizer um livro solo, porque se Uhum, entrar R$ 300, R$ 500, nossa, eu já pago uma conta. Mas se entra esse valor, eu tenho que dividir para 20, 30 pessoas, acaba sendo um pouquinho em uhum, relação ali à comparação de uma geração de negócio, abertura de portas, muitas coisas que sim, podem sim, acontecer. Mas na venda direta, a gente vê muito coautor ganhando dinheiro, que pega e compra mesmo a gente. Me manda mais 30, me manda mais 50, porque eles fazem uma ação ali nas redes sociais deles ou nos grupos que eles sim, participam, sim,
E vendem mesmo, vendem mesmo. sim. 30, então, por exemplo, se hoje o livro custa R$ 30 e é vendido a 60, 30 livros a R$ 30 já é R$ 900, já pagou o investimento. Já pagou investimento, Já pagou o já passou, investimento. né? E às vezes para dar um presente, a gente tem dentro É muito da mentoria, significativo. né? Porque assim, quando o coautor entra, ele tem direito a uma mentoria para ajudar na escrita, né? De um capítulo Sim. que prenda atenção, que gere negócio, que abra portas. A gente coloca também um treinamento onde ele tem técnicas de vendas, como fazer parcerias estratégicas. Às vezes ele dar um livro de presente para um diretor de uma escola que ele queira estreitar laços e divulgar o trabalho dele. Tem Uhum. técnicas de oratória para coautor, às vezes, que é convidado para dar palestra. Então, tem bastante coisa que a gente vai colocando lá dentro da mentoria para ajudar o profissional a se desenvolver cada vez mais. Sim, sim, com certeza. Bem legal, bem legal. É, qual que é o seu livro favorito da editora até hoje? Tem isso? Ou é que nem mãe? Ah, não tenho favorito. Não tenho favorito, porque você vê como Ah, é. Não tem ah, como. Porque assim, por exemplo, os de inglês, né? Eu tenho ah, muito carinho pelos livros de certo. inglês, até porque eu sempre fui apaixonada pelo idioma inglês. Mas você vê que o pessoal de secretariado, eu falo, meu, é muito maravilhoso, assim, em ler a jornada deles, o quanto eles estudam, o quanto eles se dedicam, o quanto eles ficam por trás dos bastidores. Eles Uhum, muitas vezes realmente não aparecem, são eles que estão fazendo tudo. E é sim. tudo em prol ali do destaque do chefe, né, da empresa. Então, a história deles também é muito legal. O próprio pessoal de nutrição, né, igual tem a ver até com a minha história, né, Uhum, o Alimentos do Coração e outros de nutrição que estão sim. vindo. Eu sou super suspeita. A gente está lançando um chamado Poder das Experiências, que Tá. é o primeiro que a gente vai fazer com o hot stamping dourado na capa, vai ficar muito lindo também. Oh, E ele fala muito da questão de como encantar e surpreender o cliente, que é um tema que está super em alta. sim. E de pessoas assim, de diferentes segmentos. Tem um que é a dança transforma a vida de quem dança. O coordenador é um professor da dança dos famosos. É um livro que também vai ficar super legal. E eu sempre gostei de dançar, né? Até você perguntou aquela hora no comecinho que eu acabei Aham. falando, né? Os hobbies. Os hobbies, me fala dos seus hobbies. Eu vou até contar um Dança. segredo, né? Um segredo da Roberta Hum, que ninguém sabe. Quando a Shakira veio para o Brasil em 2012, eu dancei com a Shakira no palco no Morumbi. eu não acredito. Como assim? Não sei se você lembra, mas quando a Shakira veio para cá, ela fez um concurso. E Tá. as 40 pessoas selecionadas foram até o Morumbi. E lá no dia, né? Você tinha que fazer Aham. um vídeo Tá. dançando Waka Waka. Daí lá Agora. vai a Roberta, porque eu fazia dança do ventre. Eu fiz 10 anos de dança do ventre. Daí fiz Uau. a dancinha lá, fui selecionada. Chegou no dia lá no Morumbi, a gente teve que dançar para as bailarinas lá dela, e aí eles selecionaram 15 que subiriam no palco na hora do Waka Waka para dançar. Eu tenho esse vídeo no YouTube, dançando com a Shakira no palco. Queremos ver esse vídeo. Que Sim, legal! um dos meus hobbies é a dança, né? Apesar que ultimamente Aham, eu não tenho dançado muito, mas eu vou para aham, aham. academia. Mas eu gosto muito de ler mesmo, sempre gostei muito de ler, a Sim. coisa de ser escritora, ou jornalista, Aham, né? Ou aham. professora, a coisa realmente do papel, de letras, sempre gostei muito. E gosto muito de assistir filmes, seriados, e gosto muito de trabalhar. Gosto muito de Não, trabalhar. dá para ver, dá para ver. Estamos aqui, né, pleno sábado Estava da em casa me tarde. chama mesmo de workaholic e não Aham. tem jeito. É que eu falo, gente, é que eu acho que eu gosto de realizar. Então, se eu estiver parada, sem fazer nada, não dá, parece que eu estou deixando a vida passar por mim. Qual que é o seu signo, Roberto? Gêmeos, Gêmeos, ok. É da comunicação, né? é da Fa- comunicação, Fala, né? Tem é muita facilidade. adaptável. O pessoal fala que é volúvel, eu falo, não, geminiano é versátil. Verdade. Não, dá para ver pelos temas agora, né? Agora dá para entender, tem O tudo a geminiano, ver. ele se adapta fácil a qualquer situação, ele é flexível. Eu quero falar um pouquinho sobre os livros de inglês, só para o pessoal que está nos escutando e nos assistindo no YouTube. Pessoal do YouTube, se vocês perceberem que eu estou tossindo com o microfone no mute, no mutado, estou saindo de uma gripe, então tá tudo bem, tá? E só quem está assistindo está vendo essa beleza. Vamos lá. Vamos só falar um pouquinho de cada um para dar um gostinho para o pessoal poder conhecer melhor. Todos os livros estão
no site da editoraboc.com.br. Na parte Nossos Livros, tem todos os livros lá. O primeiro que eu vejo é Alfabetização Bilíngue, que acredito que seja inglês e português, tá certo? A maioria deles tem, Hum, a maioria está escrita em português, mas tá, com vários exemplos, muitas aham, vezes dicas em inglês. Então, uhum, tanto que as nossas revisões, elas são bilíngues, então ele entra muito a tá, questão do inglês-português. O alfabetização bilíngue, ele vai uhum, muito realmente na linha dessas escolas, né, que uhum, trabalham com bilinguismo mesmo, de outras certo, matérias, né, em uhum, inglês. Não é certo, só o curso de inglês, né? São outras sim. matérias que são aplicadas durante as aulas em inglês. O primeiro, na verdade, foi o Práticas de Inglês na Infância. Ele Esse é o veio até, primeiro do inglês. Esse é o primeiro de inglês. esse é o primeiro de inglês, da editora Bock. E aí, Tá, depois desse, veio Práticas de Inglês para Adultos. tá. E aí, a coordenadora do Práticas de Inglês para Adolescentes me chamou e falou: Oi, para adolescentes? Eu falei: Gente, é verdade, e adolescentes, né? A gente sempre esquece o adolescente, porque pensa sempre na criança, que faz mais sentido, né? O pai está sempre Uhum, investindo, ele investe mais na criança. O adulto, porque ele tem mais dificuldade de aprender, então a gente fica uhum, pensando ali como ajudar, mostrar para ele que tem métodos diferentes. E o sim, adolescente acaba ficando meio esquecido, né? E aí a sim. Tati, né, que é a coordenadora Tati Casória, junto com o Henrique Zamboni, me Uhum. chamaram, vamos abrir um para adolescentes, né? O Henrique é um especialista, Maravilhoso. e aí Uhum, ficou maravilhoso também. sim. E acabou Me saindo a ajudou trilogia, tanto. né? Virou uma trilogia. Trilogia, não, e me ajudou muito, porque eu comecei esse ano a dar aula para o ensino médio. E eu tinha um ou dois alunos adolescentes no ensino privado, aulas particulares. E eu comecei a ler. Eu falei, gente, preciso desse livro. Eu comecei a ler e me ajudou muito, me deu várias ideias. Muito, muito Exato. interessante. É. Então a gente teve E não tem nada assim no mercado, né? É muito é muito útil. focado, muito Sim, bem nichado, focado, sim. muito legal, muito interessante. Esse pro práticas, todos esses que começam com a palavra práticas, vocês pensaram muito nos professores, né? Sempre professor, foi Sim. isso, O primeiro foi mais pensando no professor, práticas de tá? inglês na infância, né? Que foi com a Sim, Miriam. Daí sim, depois com o Sandro, a gente acabou pensando mais no aluno mesmo, mas daí a gente percebeu que o professor acaba adquirindo o livro também para aprender métodos diferentes, para entender as práticas de diferentes professores. E tá, aí, quando a gente foi lançar para adolescentes, a gente puxou de novo From Teachers to Teachers, tá, mas a gente acaba percebendo, né, que acaba o público final, apesar assim, é mais o de adulto que acaba servindo mais para o público final sim, mesmo. certo, Porque o de entendi. adolescentes a gente não vê muito o adolescente comprando um livro para entender, não, porque às vezes ele está lá na escola que o pai está pagando, né? Ele não tá nem aí isso eu sei bem. Então é mais o professor É mais o mesmo que professor, é as precisa instituições, sim, conhecer métodos mais específicos para o adolescente para ajudar, para engajar esse aluno, sim, né? sim. Mostrar para É ele ali muito que legal o livro, e o muito inglês bom, vai ser importante para ele no momento da vida, né? muito Então, bom. o professor vai se aprimorando. E daí E aí depois vieram outros, né? O inglês para negócios, o que é negócio é super, bem super focado também, né? muito legal. Esse lançou ano passado, certo? Foi ano Esse passado. foi mês Ou foi esse ano? passado. Mês passado. Mês passado, a Mês gente teve esse passado. lançamento. E também muito importante que a maioria, hoje, sempre, né? Acho que sempre foi assim, a Uhum. maioria procura o inglês ou para trabalho ou para viagem, né? Sim, sim, sim. E aí surgiram esses dois, o inglês para negócios e o inglês para viagem, que a gente vai Vamos. lançar semana que vem, Isso, né? Dia inglês. 15 de abril. Tipo, a 15 de abril, porque depois o áudio 15 de vai ficar, abril, é né? 15 de abril de isso. 2023. 15 de Aí, abril, que tá hoje é aí. dia 8, né? De abril. Então, Eu tá faço aí. parte desse livro, tá muito legal. Tá, É tá muito muito, legal. muito legal. Da onde que veio a ideia de inglês para viagem? Qual Gente, coordenador te procurou dessa vez? então, deixa eu lembrar a data, foi 16 de outubro de 2022, no Ah, lançamento do Inglês para Adultos, lá no Rio, na Livraria da Travessa, no Rio de Janeiro, não porque o Sandro é acredito. de lá. Tá, Nós estávamos lá, coquetel, aquele lançamento maravilhoso, porque a Livraria da Travessa do Rio é linda, né? Ela é grande. Então, aquela tá. mesa, assim, com Aham, 6 coautores de uma vez, dando autógrafo, e o espaço reservado para o coquetel, coisa mais linda. A gente nem, não tem um espaço desse aqui em São Paulo, né? E aham, aí, na hora de voltar para casa, a Roberta Guadagnucci, que é a coordenadora, aham. voltou comigo
que a gente já tinha combinado que ela voltaria comigo, e aí a gente até brincou, né, que eu falava assim pro meu marido, né, ó, você tem uma função, não deixar a gente se perder, né, porque às vezes eu Uhum, tenho aquelas brincadeiras de rio, né, medo de uhum. cair, às vezes, numa comunidade, ser assaltado, né, Sim, a a gente gente é tem de um pouco São de medo, Paulo. gente, não é preconceito, É, mas a gente tem um a pouquinho gente de de São medo, Paulo, né, é. tudo que, e a gente caiu, né, a gente caiu na vinda, né? Meu marido passou a entrada, daí a gente teve que fazer a volta, a gente caiu no meio de uma comunidade tocando funk, né? E a gente ficou Uau! meio com medo. Só para contar um pouquinho, né, das Ah, aventuras. E aí foi no meio de toda essa ah, turbulência de sobrevivemos, né? Deu tudo tá. certo, não era tudo aquilo Aham, que a gente, né? Daí a Roberta falou, né? Oh, a gente podia fazer um livro de inglês para viagem, porque você já reparou como que os livros estão desatualizados, né? Os livros que falam de inglês para viagem, eles falam de regras que isso. já nem existem mais, formulários que já nem são mais preenchidos, né? Coisas que Aham, já nem acontecem mais, né? E tem algumas outras situações que foram surgindo ao longo dos anos que ninguém fala. Então, é preciso um livro novo de sobrevivência, né, para aquele aluno, né, aquele leitor lá que fala, eu preciso de uma ajuda aí rápida, porque eu vou viajar mês que vem. E aí, legal, um guia de sobrevivência, né, um survival ali para ajudar aham. o aluno a se virar, né, que a gente sabe que não é a solução, mas às vezes uma Claro, mas é um frasezinha, né, guia, é é uma um guia luz. mesmo, para ele se Uhum. virar, é uma luz. E aí, vamos fazer, claro, né? E aí foi daí E que foi surgiu. assim, você não E, acredita. e foi assim. Só que daí, conversando, a gente falou, "Pô, a gente precisa trazer experiência para o livro, né? A gente precisa trazer prática, porque o aluno que vai viajar, ele não pode só pegar um livro, ele tem que saber falar. Então, ele vai estar numa situação ali de sobrevivência, né? Uma situação emergencial, mas como que realmente ele pede por algo, né? Ele responde uma pergunta, ele lida com aquela situação que sempre acontece numa viagem, né? Coisas super fáceis mesmo. Você se comunicar numa viagem não é difícil, né? Que você não precisa ficar o Uhum, tempo inteiro conversando com as pessoas. Você está ali com seus parentes mesmo, né? sim, Viajando, e é uma situação ou outra no hotel, né? Num sim. restaurante, e você precisa, compras, né? Aeroporto, que você precisa falar algumas coisas, então não é realmente difícil. Então a gente precisa fazer um guia assim, mas a gente precisa que ele seja realmente prático para o aluno, para o leitor, ele conseguir se virar. O que que a gente vai fazer? Ah, vamos pôr um áudio, né? Vamos criar, então, um podcast. E aí foi onde entrou, né? Que é a Que nossa grande legal. surpresa, Aham, nossa grande surpresa, né? Que é onde a gente vai lançar o Spotify da Editora Bock, que e com legal. esses primeiros áudios aí, onde os professores que são os coautores gravaram de uma maneira maravilhosa, tá muito lindo, tá muito legal, né? Que Meu, eu falei, legal. o pessoal é muito talentoso, né? Muito, Você muito, começa a muito ouvir os esforçado. podcasts assim, você fala, gente, que legal, o pessoal leva jeito, meu. Sim. E aí, uma forma de ajudar a pessoa, o que que eu falo nessa situação? E aí tem lá a frasezinha, né? Ficou Olha, muito legal. olha que interessante, né? Eu conheci o projeto Editora por causa do lançamento do Inglês para Crianças, que foi na Cultura em São Paulo. Inclusive, foi nesse evento que eu conheço a Isadora, eu fui ver a Isadora do Sul, sabe? Que escreveu um dos capítulos. E eu fui nesse dia, e daí foi nesse dia que eu te vi, inclusive. E daí eu perguntei para ela como que era o projeto, tudo, conheci o projeto. Daí, ano passado, eu fui para o Rio de Janeiro passar as férias e foi na semana do lançamento do Inglês para Adultos no Rio. E eu fui prestigiar uma das coautoras, que é uma amiga minha, a Elaine, que escreveu um dos capítulos que estava lá. Então, eu estava no dia do lançamento e eu Que não legal. conhecia você e não conhecia a Roberta. E quem diria, foi naquele dia que eu estava lá no Rio, a partir daquele dia, naquele momento, nasceu a ideia e a coordenadora do Inglês para Viagem. E mal sabia que em uma viagem eu escreveria um livro de inglês para viagem. Uau! Verdade. Muito Você viu legal. as ligações da vida, né? É, nada é por Interessante. acaso, né, gente? Nossa, a gente vai se Muito. conectando de uma forma, parece que o universo realmente conspira, assim, para colocar as Sim, pessoas que sim. precisam estar juntas naquele momento, para aquele trabalho. E eu falo, é uma conexão para a vida toda, né? Eu falo, meu, agora vocês vão ter que me aturar, Eu estava porque vocês conversando. estão, É, estão uhum. conectados comigo forever, né?
Eu estava conversando com a Roberta, eu falei, nossa, você estava no lançamento, eu também estava, a gente não se conhecia. Muito legal. Então foi assim que surgiu a ideia, foi E foi voltando do assim, numa lançamento. viagem, voltando no Aham. bate-papo, o que que você acha? E aí a gente foi trocando umas ideias, e nossa, faz todo sentido. E esse conteúdo surpresa, acho que vai ser a cerejinha do bolo do livro. Inclusive, é o primeiro livro, é o primeiro podcast ligado ao livro da editora, né? É o É o primeiro. primeiro, sim. Tanto que a Primeiro. gente não está nem divulgando ainda para divulgar, anunciar o Spotify oficialmente no dia do lançamento. Tá. Porque aí a cada capítulo, né, na capa já está escrito, né, Surprise Nossa, Insight. Fire. Uhum. Então, dentro de cada capítulo, dentro, né, na maioria deles, tem lá o Uhum. QR que já joga o leitor para o Spotify para Do ele Spotify. poder praticar o listening ali e Porque, o speaking, né, daquelas situações de sobrevivência referentes àquele capítulo. sim, então a pessoa tem apoio, ainda da unidade toda, tem apoio desse recurso de áudio do Spotify. E eu acho que também tem uns QR Codes que levam o leitor por uma página com conteúdo extra. Também tem isso em Conteúdo alguns. extra, né, com material PDF assim super bacana, uns planners, tem várias coisas Hum, legal, tem bastante coisa legal nesse livro, tem bastante surpresa ali, uns brindezinhos legais. Então, ou seja, né, o livro ele vai além, né, daquelas 280, 288 páginas, se eu não me engano, né? Ele uhum, vai além, então tem muito mais um conteúdo. conteúdo legal. Está sendo, meu, um curso de inglês para viagem ali Tem no que Survival. assistir, tem que ler o livro com o celular na Ler, mão, porque ouvir, exato, você vai porque ter uma assim eu falo, experiência por multi. R$ 60, um livro que custa R$ 60, por R$ 60 é praticamente um curso de inglês de sobrevivência para viagem. Muito legal. É muito barato, é Fora, muito barato. fora Porque são vários oportunidade, né? profissionais. Imagine se Sim, o leitor ele fosse contratar cada um para fazer, sei lá, uma aula particular. sim. Eu, não, ficaria caríssimo, né? Então, Aham, assim, sim, sim. é um É um investimento presente bom. maravilhoso, é um investimento maravilhoso. É um investimento muito, muito legal, né? Muito bom. É, você pretende implementar isso desses recursos do áudio, de recursos no site em outras edições? Já é uma ideia? Sim, já É, era, já é. Então, os próximos livros a gente já vai estar fazendo pelo menos um capítulo de cada um audio tá. chapter ali, pelo menos de Uhum, cada livro, para pôr ali na página, né, do site do livro, que agora a gente uhum, também está implantando essa landing page de cada uhum, livro. Então, vai ter lá um áudiozinho para a pessoa já ouvir um capítulo, para conhecer um pouquinho, entender melhor como funciona a obra porque a gente uhum. também faz parte, né? Eu falo que a era ali da abundância, né? As pessoas primeiro Sim, elas querem conhecer, elas querem primeiro receber alguma coisinha ali para depois comprar, né? Então é uma forma da gente dar um pouquinho e mostrar que a gente confia no nosso taco, confia no nosso sim, trabalho. sim. Ó, escuta aqui esse áudio, baixa aqui esse capítulo gratuito aqui para você conhecer um pouquinho mais do que se trata. E aí, Uhum, uma forma de divulgar toda a obra e o trabalho de todos os sim. profissionais que estão envolvidos ali. Não, com certeza. Não, bem interessante. Bem interessante. É. A gente está falando de todos os pontos positivos, tem muita coisa boa envolvida, mas, infelizmente, na nossa área, a gente tem críticas também. Tem algumas, não sei se você já viu na internet, alguns professores, algumas pessoas não acham legal esse trabalho de coautoria, de vários profissionais estarem juntos. Eu, Porque antes lançar um livro era uma coisa muito uau, era uma coisa muito elitista, né? E, querendo ou não, a editora Bock popularizou, né? Deu voz para quem não... e isso talvez incomode também algumas pessoas. O que que você acha dessas críticas? Você acha que elas têm fundamento? Como que você lida com isso? eu sou poliana de natureza, tá? Uhum, Assim, o primeiro livro que eu li na minha vida foi Poliana Menina. tá. E eu lembro que a mãe da Poliana foi o primeiro ensinamento que eu aprendi na minha vida, que é seja corajosa e gentil.
Uhum. Então, eu procuro ser sempre corajosa, vamos fazer o que precisa ser feito, e procurar sempre tratar as pessoas com maior amor, maior carinho, a maior gentileza possível, como eu gostaria de ser tratada, né? Então, eu procuro ser otimista, que era como a Poliana era, em todos os momentos da minha vida, e eu acho que em Uhum. todo segmento sempre terão aspectos positivos e aspectos negativos. Sim. Sempre terão pessoas positivas, alegres, animadas, que vão falar, vamos acontecer, vamos fazer acontecer, que vão trazer soluções. Sempre vão ter pessoas negativas, que vão estar reclamando, que vão achar que vai dar errado, e sempre vão ter elogios e sempre vão ter críticas. Eu costumo não dar ouvido mesmo, tá? Eu Tá, costumo, assim, a pessoa reclama, a pessoa começa a criticar, eu não perco nem meu tempo, porque é tá. igual quando você começa a crescer numa rede social e começa a aumentar o seu número de seguidores, você vai ver que sempre vão ter muitas pessoas que vão te elogiar e sempre vão ter aqueles haters, né, que todo mundo sabe, que vão Sim, começar a te criticar. Você nunca vai agradar a todos. Se você sim, se incomodar com isso, você vai entrar em depressão. E a tua vida é muito mais maravilhosa sim. do que você se importar com um percentual pequeno que vai te odiar, que não vai concordar com o que você fala, e você tem que continuar firme, Uhum. defendendo as suas crenças, os seus valores, e sem se importar, realmente você tem que Sim. ignorar, porque o que eu acho? Eu acho que realmente existem, em alguns nichos, um mundinho meio fechado daqueles que só eles Uhum. querem brilhar. E aí, quando Sim. outras pessoas começam a aparecer, aquilo começa a incomodar. Por quê? É uma Sim. concorrência. Tem outras pessoas brilhando. Agora, em vez de repente, aquele que é mais famosinho ser chamado para uma palestra, um outro que é menos conhecido, mas que tem bastante conhecimento, mas estava ali oculto, vai começar a aparecer. Então, você vai ser, Uhum. né? Outras pessoas vão começar a brilhar. Então, essa pode ser uma questão de começar a realmente incomodar. É. A questão em coautoria, ela é uma questão assim que a gente une muitos profissionais, cada um falando da sua especialização, e como eu falei aquela hora, não entra, não é porque está pagando que vai entrar, né, quem quiser entrar. Uhum. Uhum. Os coordenadores, eles aprovam ou não aprovam, porque o Uhum. nome deles está ali na capa. Sim. Então, assim, não é, né, não é porque a pessoa está pagando que ela vai entrar, né? Não é assim que Uhum. funciona. Então, é um trabalho que a gente vê bem o lado positivo mesmo. Uhum. Porque se você vai escrever um livro sozinho, você acaba levando mais ou menos um ano para escrever, no mínimo 6 meses. Se a gente Certo. pensar que cada capítulo é escrito em 5 horas e você conseguir dedicar uma vez por semana para escrever um capítulo, 20 capítulos, você vai levar 20 semanas, mais ou menos uns 6 meses, no mínimo, se você realmente não parar, né, não se Uhum. atrapalhar, não Uhum. querer Uhum. reler. E muitas pessoas travam em 3 meses, 4 meses, na metade do livro, e acabam não realizando esse sonho de publicar uma obra. Então, Uhum. um livro em coautoria, ele tem essa vantagem de realmente fazer a coisa acontecer rápido, porque cada um Certo. está escrevendo um capítulo, né, com temas diferentes, então a obra fica bem rica, complementar. Das parcerias que se formam, né, da Uhum. divulgação do trabalho como um todo. Então, eu, sinceramente, Uhum. quando começaram a me falar que tinha algumas críticas na internet, tinham pessoas postando no LinkedIn, né, eu não olhei, te juro por Deus. Eu Tá. não olhei, eu não fui atrás, falei, eu não quero saber, eu Uhum. não tenho tempo para isso. Eu tenho tanta gente maravilhosa aqui precisando da minha ajuda para isso, para aquilo, né? Então, tem livro para revisar, tem livro para diagramar, tem livro para lançar, preciso falar com a livraria, tem a livraria tal do livro tal. São tantos detalhes, porque quando a gente está dentro de um projeto, são fases, né? Então, a gente tem a primeira fase, que é a formação do grupo. Sim. Daí depois a gente tem a segunda fase, que é a fase da mentoria, escrita e revisão. Daí tem a terceira fase, que são os registros, a parte de diagramação, impressão, logística, toda aquela parte interna. Falando assim para você, parece tudo tão simples, né? Ah, primeiro forma o grupo, depois escreve, depois Não é. diagrama, imprime e entrega. Dentro de cada etapa dessa, Fio, acho que tem uns 20 processos, assim, acho que ao longo do processo todo, do projeto E todo, lidar com pessoas, né? Você está lidando tem com umas muita 60 gente. etapas, então são muitos detalhezinhos. Então eu falo assim, gente, eu não tenho tempo para lidar com uma reclamaçãozinha, aquele que achou que o livro tal incomodou. Não tem tempo. Sim. Entendeu? Eu tenho que ter tempo para lidar com os meus coautores. São eles que Sim. precisam de mim. Agora, haters, É. não tenho tempo para isso, não. Eu acredito que também a, as críticas, elas partem também de não conhecer o trabalho como um todo.
Eu tenho que te confessar que no começo, quando eu vi esses livros sendo lançados, eu mesmo fiquei com o pé atrás. Mas por falta de conhecimento. Depois eu fui lendo os capítulos, eu fui vendo o nome das pessoas, algumas eu já conhecia, e eu mesmo cheguei a comentar, não na internet, mas para alguns amigos, professores, né? O que essa pessoa tem para dizer? Né? Quem que essa pessoa acha que é para escrever um livro? E olha só o comentário venenoso. E daí você paga a língua quando você vai escutar a pessoa, quando você vai ler o que ela tem para dizer. E daí você fala, olha, então eu paguei a minha língua, obviamente eu não coloquei isso na internet como outras pessoas fizeram, ou escreveram artigos, e blá, blá, blá. Mas quando você conhece a obra, as pessoas envolvidas, o trabalho que dá, a coordenação, sabe, tudo que está envolvido e o impacto que causa na vida das pessoas e dos leitores, você vê que realmente é infundado. É infundado e que bom que as pessoas estão tendo um espaço para escrever que não seja apenas só um blog, mas que seja a mídia escrita, né? Sim, Que era tão privilegiada e tão inacessível para muitos, agora ela alcançou, né, um outro patamar. Então, acho que, às vezes, a pessoa pode ter lido um capítulo, outro, que não falou com ela, né? Eu não vou, por exemplo, ler em inglês pais e filhos, por exemplo, porque eu não sou pai e não tenho filho. Mas eu também não vou falar mal da obra, não vou desmerecê-la, porque ela deve sim, servir para muita gente. Então, exato. é, é isso. Eu acho que... Eu acho que a gente sempre tem algo para ensinar e sempre tem Exato. algo para aprender, né? Então, é Aham. uma frase aí, agora esqueci de Uhum. quem que é. Não acho que não é Gandhi, agora esqueci de quem é, mas é uma frase maravilhosa que Sim, fala que a gente sempre tem que ter famosa. essa humildade, mesmo que a gente sempre tem, algo E, para e aprender e não para... podemos ser arrogantes, porque a gente sempre tem algo também para... é algo que eu aprendi também nisso tudo, e hoje até faço parte agora do livro, de não desmerecer o trabalho dos outros sem antes o conhecê-lo, Sim, e a né? gente está sempre aprendendo, Sim, sempre aprendendo. Eu falo, gente, o conhecimento é ilimitado. Quanto mais a exato. gente aprende, mais a gente percebe que a gente não sabe nada. A gente continua, né? Eu tenho uma sede, assim, de aprendizagem muito grande, porque eu fico, assim, navegando e eu quero e eu aprendo isso, e de uma coisa puxa a outra, eu quero saber um pouquinho mais. Então, eu acho que as pessoas, elas têm que ter um pouquinho mais de consideração com o Sim, conhecimento da outra. E aquilo que você falou, quando a gente ouve, para ler, ou começa a conversar com as pessoas, daí a gente começa realmente a perceber o quanto o outro também é capaz. E sim. assim, eu vejo, por exemplo, tem a Renata Chimin, né, que é a minha Uhum. principal coordenadora hoje, a Rita Ah, está em 9 livros, e ela tem recebido várias propostas maravilhosas. Ela foi que para o legal. simpósio bilíngue com tudo pago, né? Hospedagem, passagem. Uhum, Então a uhum. gente vê assim, esse é um dos exemplos, né? E eu sou uma pessoa assim super aberta para parcerias, né? A pessoa às vezes me procura, né? Rô, vamos fazer tal coisa, né? O que que você acha disso? Vamos. Então, se eu vejo que dá para fazer, eu falo, vamos fazer. E eu sempre Uhum. dou preferência para os coautores, porque eles Sim. já são meus parceiros. A gente fez o livro de inglês para negócios e não tinha ninguém falando de certificação internacional. Daí eu falei para o Júlio, né, que é o coordenador, o Júlio Uhum. Vieitas. Uhum. Falei que é super conhecido também no inglês para negócios. Falei, Júlio, posso convidar umas 3 pessoas do livro de inglês para exames, né, que tem o livro de inglês para exames de Sim. proficiência também, para fazerem uma participaçãozinha especial, para a gente mostrar que é importante, né? Porque na época até que eu tinha escola, a gente aplicava o TOEIC para o pessoal de Sim. várias empresas multinacionais, então eles iam lá Sim. para fazer o teste com a gente. E eles às vezes recebiam uma promoção, né, um aumento de salário, por causa da nota que eles tinham no certificado. Ele falou, pode, claro, né? Então, a gente chamou esses profissionais do livro de inglês para exame, como cortesia, uma participação especial para ajudar a divulgar mais Legal. ainda o trabalho Sim. deles. Sim. Então, daí, hoje, a nossa principal revisora, que é a Rafa, ela, uma vez, Uhum. num lançamento, conversando comigo, pô, você está precisando de revisora, né? Quem faziam as minhas revisões eram pessoas, assim, parceiras, conhecidas, mas que não eram Tá. coautores. Eu Tá. falei, deixa eu conhecer seu trabalho. Legal, gostei. Hoje a Rafa é minha principal revisora.
E é ótimo. coautora de vários livros também. Então, Maravilhoso. assim, eu falo, tudo que eu posso fazer para Uhum. ajudar, para favorecer os coautores, eu vou fazer porque é uma forma de retribuir a confiança também que eles têm É, em mim, né, sim, Roberta, e na sim, editora Bock. Então, é uma é. parceria, é uma troca, e eu sou super apaixonada, super fã do trabalho de todos os coautores, né? Eu falo, gente, é isso que você falou, né? Às vezes a pessoa tem que conhecer, tem que ler a Exato. história, tem que conversar para ver que a Uhum. pessoa também é capaz. Sai um pouco do pedestal, né? Tá, É, isso é, aí. e É muito com- ego, às vezes, né? É muito é, ego. Só eu sou é, bom, ninguém é. infelizmente. E E na nossa área tem muito isso, né? tem Infelizmente, muita tem gente boa no todas as mercado. áreas, mas tem. É. Mas É, que mas bom. vocês não se preocupem com isso, não. Eu não me É, preocupo, não. Eu me preocupo com aqueles que gostam do nosso trabalho, sabe? São sim. eles que merecem a nossa E é atenção, são muita eles que gente, hein? nos E é créditos. muita gente. E é Muita gente. muita gente, é Muita muita gente. gente. Hoje, só de coautores, a gente tem mais de 500 coautores já. Já bateu os 500 coautores, porque são mais de 40 livros em desenvolvimento. O ano Sim. passado, ó, entre o ano passado e os primeiros que a gente já está lançando esse ano, são 17. Mas em Aham. desenvolvimento já são mais de 30 que estão aí, ou na parte de escrita, ou de formação Quantos, de grupo. São quantos estão no 43. forninho? Quarenta e Ó, três. ao todo, desde o ano passado até o último que foi aberto, que foi o Gestão Escolar 43, Em questão de 2 anos. em questão de 2 anos. Como que você respira? Me conta seus segredos. Como que você acorda? Ah, 23 muita livros. meditação, Ah, ignorando os haters, sim, porque sempre vai ter em qualquer segmento. Não se preocupem com isso, porque a gente é muito maior, né, do sim, que sim, pessoas, sim. porque isso sempre vai ter. A gente nunca vai poder agradar todo mundo. Como todo mundo sempre brinca, né? Fala assim, nem Jesus agradou a todos, quem sou eu para querer agradar? Não. É. Então, não se preocupar com isso. E focar, eu sou muito focada, muito, muito, muito focada, assim. Eu pego uma coisa, vou até o final. Quantos livros estão no forno nesse momento, que estão em desenvolvimento, que não, por exemplo, nem no site estão ainda? Você pode falar? Nem no site? Talvez É, uns 5 só, a maioria está no uns site. 5 só. É, porque ou está lá na página de nossos livros, que daí já Tá, está lá na loja, né? Já está para tá, venda, tá, ou está já lá na primeira página em lançamentos, próximos tá. lançamentos. Tem uma coleção que são 10 livros infantis que a gente está fazendo também. Esse não está, é verdade, esse não está no Esse não site. tá. Tá. Que é assim, vai ficar uma coisa linda do planeta, que são 10 livros falando de distúrbios, Uhum, preconceitos, mas a gente não vai falar literalmente sobre isso. Mas, por exemplo, cada livrinho são livros infantis. uhum, uhum. Cada livro vai ter um personagem, ou é o autista, ou é o obeso, né, ou é o com síndrome de Com Down, diversidade. com diversidade, e Personagem. aí nós Que legal. contratamos um ilustrador, ele já Tá. criou os personagens para gente, Que lindo. e aí Tá. serão historinhas bilíngues, Uhum, cada livro, né, falando de cada um desses personagens, o nome uhum. dele é Knock Knock Who's There, e Oh, aí vai ser, né, por exemplo, Knock Knock Who's There, Juju, né, daí vai ser a historinha da hum, Juju, que é a deficiente. E aí, para que o aluno, o leitor, ele se identifique, né, com uma uhum. historinha gostosa, uma historinha ali que ele fala, "Pô, ó, eu também sou assim, olha, né, como essa Os personagem é portadores, os legal, portadores de alguma deficiência vão poder se enxergar numa história. enxergar, Que exato. legal. Então, tem Inclusão. essa coletânea aí, que serão Sim. 10 livros infantis, todo Ó, ilustradinho, bonitinho. Deixa eu ver se tem mais algum que não esteja lá. Tem um outro que a gente vai fazer de empreendedorismo feminino. Esse a gente ainda está realmente fechando a uhum, capa. uhum. Tem um que já está em fase de escrita, que é o do Zero a Sucesso com Elas, que eu sou muito, né, ligada nessa questão de empreendedorismo, De eu fui coordenadora do mulheres. Núcleo de Uhum, Empreendedoras do FIES, fui uhum. embaixadora da Rede Mulher, eu sempre fui muito envolvida na época da escola com empreendedorismo feminino, hoje em dia não dá mais tempo, mas tem Aham, grupos que eu participo também, tipo Lady Diamond sim. Club, né, eu participo de alguns grupos ainda, mas não ativa como eu era antes de ser uma líder do grupo, né? Sim, Então sim. hoje eu só participo para questão de networking mesmo, que eu falo networking é importante em todos os segmentos, né? A gente tem Uhum, que estar sempre se relacionando, porque às vezes vem uma oportunidade, às vezes vem uma solução
Às vezes você consegue ajudar o outro com Uhum, um pouquinho do seu conhecimento, e isso para a gente já enche a alma de alegria, né? De você falar, uhum. poxa, olha, falei de um problema que eu resolvi para a pessoa, ajudei um problemaço que ela achava que era uma coisa tão grande, né? Então é uma troca, e na hora que a gente menos espera, nesses grupos de networking, vem uma Uhum, ajuda, vem uma solução, vem uma parceria, então eu participo muito. Então tem esse que a gente está lançando agora, que o pessoal, na verdade, está escrevendo, do Zero ao Sucesso com Elas, vai ter a versão do Zero ao Sucesso com eles. E eu estou buscando um oh, homem para coordenar. eita, Estou buscando um empreendedor. tem que ser empreendedor. Tem que ser empreendedor, porque é do Tem zero que ao ser sucesso. empreendedor. Na verdade, assim, não precisa ser tão empreendedor, porque esse do zero Aham, ao sucesso com elas, a gente começou com esse foco no empreendedorismo, e aí uma pessoa que entrou para coordenar junto, ela é uma profissional CLT. E aí ela uhum, falou assim, pô, só tem que ser empreendedora, né? Eu falei, não, a gente pode dividir em dois blocos, como mulheres construíram os seus negócios ou as suas carreiras uhum, do zero. uhum, E aí uhum. ficou assim. Daí agora o livro ele terá assim dois blocos de empreendedoras e de mulheres de negócio, de carreiras, né? Que legal. Contando suas jornadas. E o do Zero ao Sucesso com eles provavelmente vai ser no mesmo esquema. Dois coordenadores, um empreendedor, um pode, igual ficou no outro CLT, livro, né? muito legal. CLT, Você é, tem um que eu vi que tá para sair, que é Lidere Suas Emoções, não é? O, o, li- sim. porque a Nívia, eu fiz curso com ela. Que Um beijo, Nívia. legal! E eu vi que ela postou, inclusive a Ariane também, que é uma das coautoras. Eu achei o Sim. máximo. Eu falei, A, Nívia, vai me ver, vai lá no a lançamento. Espero Nívia, que eu ela falo, gente, apareça. olha como o mundo é muito É muito pequeno, né? pequeno. Eu tenho Muito uma pequeno. amiga que é advogada e Aham, ela foi num evento, né, que a gente fez no Ciesp na época, quando eu era coordenadora do núcleo de empreendedoras lá. E aí aham, ela me apresentou a Nívia. E eu gostei tá, muito do trabalho da Nívia. Eu chamei a Nívia para dar uma palestra no Ciesp. tá. E aí a Nívia foi, deu uma palestra no Dia da Mulher, falando de empoderamento feminino, super legal, né? Pus da Mulher Maravilha, e tal, super adorei, já virou minha amiga, já viramos Certo, amigas. certo. E aí eu peguei, conversando com ela um dia, eu falei, Nívia, por que você não participa do livro? Eu chamei ela para participar, na verdade, do Você Não é Louco. O Você Não Tá. é Louco é um livro Uhum, muito legal também, que a Mari, quando ela uhum, trouxe a ideia, ela falou assim, Rô, eu queria fazer um livro para desmistificar a psicologia. tá. Porque o brasileiro ainda tem muito preconceito, ele tem vergonha de falar que ele vai no Tem. psicólogo, no Faz psiquiatra, terapia, sim, sim. de ser taxado de louco. E nos Estados Unidos, você é louco se Uhum, você não fizer uma terapia, se você não sim. tiver um orientador, um terapeuta, né? Uhum, Então, assim, é normal, nós somos seres humanos, a gente precisa desabafar, a gente precisa, né, de acompanhamento, né? Daí eu falei, é verdade, né? Eu mesma já fiz algumas terapias assim, eu nunca falei para ninguém, eu tinha vergonha, né? Falei para ela, né? Eu sim. falei, realmente, né? Eu falei, vamos fazer, gostei. Falei, tem propósito? Claro que tem. A gente tem que ajudar a desmistificar isso, né? Ela falou, já está mudando, mas ainda está devagar. A gente precisa, né, fazer uma obra para ajudar a desmistificar isso. Falei, legal. Daí eu chamei a Nívia. Daí a Tá. Nívia falou, ai, não, Rô, eu, na verdade, eu queria fazer eu penso numa outra obra que fale de comunicação não violenta, de emoções, Sim. né? Porque Aham. as pessoas... Daí já puxou totalmente um outro assunto, né? Daí Tá. ela foi dando várias ideias de temas para o capítulo que já não estavam indo, né, ao encontro do Você Não é Louco. Daí eu falei, meu, então vamos abrir outro livro, Vamos fazer faz um todo novo? sentido. Que legal. Foi assim que nasceu, então, E o outro aí livro. bate-papo, né? E a Nívia é uma amiga, ainda não era Aham, coautora de nenhum livro, né? E aí nós aham, abrimos esse novo livro. E aí, quando a gente abre, que a gente pensa, né, naquela questão que eu te falei, os perfis, né? aham, Daí a gente pensa na capa, né? Daí tem os bancos de imagens, a gente compra as imagens e faz algumas aham, montagens, daí faz umas duas, três capas para o coordenador aprovar, daí aham, começa, né? Cria o grupo no WhatsApp. Então tem vários processinhos pequenininhos, sabe? Que tudo demanda aham. muito tempo, tem bastante trabalho. Então, assim, cada etapa tem muito detalhe. Eu vi na internet, quando eu vi que é editora Bock, eu falei, não acredito, vamos ser amigos de editora. Que legal, né? E ela é Legal. coordenadora com você, né? Ela é coordenadora com você. Ela é coordenadora comigo, ela é coordenadora Show, técnica, né? Eu show. sou editorial, porque assim, eu Aham. acabo sendo assim, a fundadora da editora, mas eu tô à frente de tudo, né? Sim, sim, claro, Mas claro. principalmente assim, eu falo a parte
revisão, diagramação, essas outras equipes, né? Mais técnica, Gráfica, leitura Uhum, crítica. Então, tem uma uhum, pessoa também, a Renata, que está no Lidere Suas Emoções. Ela fez algumas leituras críticas para a gente em alguns projetos. Então, eu conheci ela certo. no Lidere Suas Emoções. Já contratamos ela para fazer outro trabalho, né? Então, a gente vai dando oportunidade para aqueles profissionais que a gente percebe que eles Quanta gente legal, hein? prestam algum tipo de serviço e podem agregar valor, né? Uhum. Ah, tem um outro serviço que a gente vai contratar também de uma jornalista que vai começar a fazer releases para a gente de cada livro que é indicada da Rafa, é amiga da Rafa, né? Por quê? Porque ela fez para a Rafa do Inglês de Pais para Filhos sem Uhum. ninguém pedir. Então, Sim, sim. agora, daí eu entrei em contato com ela e agora eu estou contratando ela para fazer dos outros Olha que livros. legal. Um Legal, puxa o né? outro, né? E eu falo assim, a gente dá oportunidade, né? Quando a gente vê realmente que a pessoa é parceira, que ela está querendo ajudar, que ela tá junto ali com a gente, né, no projeto. Então, tem Uhum. muita coisa acontecendo, Não assim, tem como não dar certo, né? traz os bastidores, né? Com tanta gente legal, profissional e É, sim, e é pensar que está todo mundo junto, não está sim. ninguém ali para Aham. puxar o tapete de ninguém, para não, tá todo Todo mundo mundo para junto, né? crescer e Todo mundo para divulgar. crescer junto. Às vezes a pessoa fala, ah, mas Muito será que vai legal. ser meu concorrente? Não vai ser, não se preocupa com isso, vai ser É, parceiro, vai te indicar na hora que você menos esperar, porque vai falar assim, ó, o meu aluno, o meu cliente, ele está buscando uma coisa específica que eu não atendo, a gente não sabe tudo, então acaba indicando para o é muito, outro. exatamente, É uma exatamente. parceria, é todo mundo junto. É pensar assim, Sim, se a gente andar todo mundo junto, vai todo mundo longe, a gente vai crescer maravilha. muito. Todo mundo, né? Porque vocês crescerem, a editora cresce também. Cresce, Então, sim, sim, sim. é o sucesso de vocês, é o nosso sucesso, né? Com certeza, com certeza. Tem algum tema, algum livro que você gostaria que fosse publicado aí futuramente? Alguma coisinha? Olha, tem um livro que, Ai, ai, inclusive, ai. eu estou fazendo ele já, Tá. mas ele está meio que em off, porque eu estou com algumas ideias já estou até com alguns contatos de produtoras de vídeo, de Hum. produtoras de cinema. Ai, meu Deus. Porque eu quero que algum dos livros ele vire uma série. Não sei se eu estou sendo muito ousada, sabe? Mas Tá, eu tô escrevendo, estou escrevendo já um livro. Olha, hein? Notícias tá. de primeira mão. Olha, bom, legal. Você que está escrevendo esse, Esse é o que sozinha. estou escrevendo. E tem um Tá, outro que eu quero escrever, que eu vou abrir em breve lá no site, que eu vou trazer coautores para escreverem junto comigo. tá. E aí esse também vai ser uma cortesia, né, da editora Bock, onde a gente vai trazer Uhum, coautores, né, porque realmente assim, a pessoa não vai pagar nada para escrever, mas a gente vai selecionar. certo. E é um outro livro também que eu vou É escrever. sobre. Fala só umas diquinhas. É conto? É o que? Qual que é o E tema? ele acaba sendo de autoajuda também. Tá, É que, na verdade, assim, tem dois temas, tá? Que eu gosto muito. Eu vou falar que eu não sei qual que vai ser o primeiro tá. desse, Uhum, uhum, desse, dessa espécie de concurso, vai, que a gente vai soltar. Eu gosto de dois temas. Eu gosto de sonhos e eu gosto de hábitos. tá. Então, inclusive, quando a gente fala de hábitos, eu fiz todo um estudo, né? Conversei com um americano que lançou um livro lá nos Estados Unidos sobre os hábitos das pessoas de sucesso. Uhum, Inclusive, uhum, um dos box, um dos nossos jogos de cartas em inglês, ele é sim. sobre esses hábitos, né? Das pessoas bem-sucedidas, os hábitos dos ricos, né? Uhum, uhum, Então, ele falava assim que ele era um contador, uhum, que ele não entendia por que às vezes os clientes dele procuravam ele assim tão endividados, cada vez mais no fundo do poço, e outros que cada vez ficando mais ricos. E uhum. aí ele foi desenvolvendo todo um estudo acerca disso, né? E aí eu fui estudando também para entender um pouco mais, né? E fui me aprimorando ali nessa parte de hábitos, né? E vi Uhum. que realmente faz muito sentido. Então é uma coisa que eu gosto muito. Porque a gente muitas vezes está no piloto automático e não percebe, a gente está fazendo as mesmas coisas todos os dias e o Não resultado vai percebe. ser igual, porque você Certo? está fazendo a mesma coisa, não tem como você colher uma coisa diferente se você está plantando, né, a mesma coisa todos os dias. E Sim. aí ele desenvolveu algumas perguntas e fez uma pesquisa, né, com mais de 400 pessoas, entre pessoas ricas e pobres, né, bem-sucedidas e Uhum, mal-sucedidas, e aí ele encontrou um padrão que assim, a maioria das pessoas pobres fazem todos esses hábitos, principalmente os 10 que estão no topo, uhum. e
ricos a mesma coisa, eles fazem a mesma coisa. Eu falo, gente, olha que coisa, né, mais incrível, né? As pessoas, elas têm hábitos iguais, os bem-sucedidos não, Uhum. né? Daí ele tem até um desafio que ele fala, se você fizer esses 10 hábitos por 30 dias, sua vida vai mudar. É difícil, mas Qual é que é o muito nome desse livro? Qual que é o nome desse livro? Você lembra? sim, The Rich Habits. Ok. E aí, inclusive, no primeiro livro que eu lancei, que é a Fórmula da Prosperidade, eu falo desses 10 principais hábitos. Tá. E, e aí, inclusive, eu cheguei até a lançar um livro, né? Eu entrei em contato com ele, falei se eu podia divulgar, né? Colocar, traduzir para o português, né? Fazer uma Uhum. divulgação. Daí, na época, a gente fez até essa parceria, pode fazer, né? Liberado e tal. E aí eu comecei a Uhum. divulgar esses hábitos. E aí eu continuei fazendo outros estudos acerca disso. Então, eu trazer um livro de autoajuda, mas bem prático mesmo, ou na Uhum. questão de sonhos, né? Como que as pessoas realizam seus sonhos, de onde, né? Onde começa aquele sonho, né? Tá. Como que você realizou, em que momento, né? Então, tem toda uma pesquisa também acerca disso, ou continuar nessa linha dos hábitos. Então, eu vou, mas não dá para dar muitos detalhes Não, ainda. mas já tá muito legal. Eu tô super curioso. Super Então, ou os curioso. dois, né? Não sei, quem sabe, né? Saiu e Legal. depois saiu outro, né? Mas eu gosto. Vai ser o primeiro livro de um autor só, sem ter coautoria da Não, editora? tem Ou o já tem? primeiro livro que nós lançamos solo foi o A Casa de Poeira, Tá. Que é do sobre o que André, esse livro? Eu vi no site. do Léo Marcolin. É um livro de ficção paranormal, é muito legal. É Ok. ficção, é o primeiro livro de ficção da editora, é bem legal. E tem um outro que a gente está lançando agora de finanças pessoais, que são dois especialistas na Uhum. parte de finanças, né, para ajudar as pessoas a organizarem, se organizarem financeiramente, saírem da Uhum. Uhum. dívida. E também está bem legal, está para ser lançado aí já no Tá. mês que vem. Esse não está no site, então esse também não está no site, porque como é um livro solo, a gente só coloca mesmo quando o livro já está pronto, porque senão as Uhum. pessoas entram em contato com a gente achando que é um livro em coautoria, para poder escrever. Então, esse, como é um livro solo também, ele só vai entrar no site quando ele já estiver pronto. Tem Legal. um infantil, né? As Aventuras de Sheldon e Nene, que até Hum. o tradutor dele é um dos coautores do Práticas de Inglês para Adolescentes, Tá. e que é o André Flosino, a mãe dele que escreveu, a Sônia Flosino. Ela tem até a fotinha dos dois cachorrinhos atrás do livro, porque Hum. ela imaginava as historinhas na cabeça dela quando os cachorros estavam brincando. E aí ela escreveu essa história que ficou muito fofa. E Uhum. também contratamos o ilustrador, ficou bem lindo. Mas tem, assim, tenho Muita vários. coisa, hein? Muita coisa saindo. Muita coisa, a cabeça fervilhando. Legal. Não para, não para, não dá para Você parar. existe na editora, como que é esse processo? Vamos supor, eu tenho um livro em inglês que eu gosto muito, muito, muito. Eu quero traduzi-lo para o português. A editora consegue fazer isso? Tem que entrar em contato com o autor? Como que funciona? Por exemplo, se diz um livro que já exista Já em exista inglês de em um inglês. autor americano. Quero ser o tradutor, e daí, geralmente, eu traduzo essa obra para o português, eu preciso de uma editora aqui, certo? Sim. A editora Bock já fez isso, pretende fazer Não, isso. ainda não. Então, esse do The Rich Habits mesmo, a gente Uhum. tem a intenção de traduzir esse livro, Ah, mas eu não tá. sei até que ponto realmente com essa queda assim, de vendas de livro físico, não sei se vai ser Uhum. viável, se não vai ser, Uhum. porque geralmente esse pessoal de fora, eles não investem, eles não querem Certo. investir. Muito pelo Tá. contrário, eles querem um contrato onde eles vão Ganhe. ganhar ali um percentual grande, né? A Uhum. editora vai ter que arcar com todos os custos ali de tradução, né, de revisão, de impressão, de tudo, vai ter que distribuir, vai ter que fazer as campanhas de Tem que marketing, ser um best-seller, então, né? tem que ser Para um valer best-seller investimento. para valer a pena, porque eles ainda vão querer um percentual em cima, né? Então, ainda somos pequenos, né? A Sim, editora sim, Bock é sim. uma editora Entendo. pequena, né? Então, Aham. ainda não dá para investir num projeto desse.
entendi. Para investir num projeto desse, eu prefiro até investir nessa coleção que eu te falei, dos 10 livrinhos, né, infantis. Uhum, Eu acho que tem muito propósito, faz muito sentido, e que já são parceiros, muitos já mais são fácil. coautores de outros livros, né? Ou Uhum, investir até nesses outros dois, né, que eu estou te falando, assim, que eu vou escrever, mas eu quero contar com a ajuda de coautores, então eu uhum, investir num projeto onde eu possa beneficiar outros coautores, do que, de repente, gastar uma fortuna com um livro com de fora, que certeza, eu com não sei o certeza. que vai acontecer, né? Sim, sim. Última pergunta para a gente fechar aí com chave de ouro. É, quais os conselhos que você daria para alguém que quer ser coautor ou coautora e não sabe como começar, não sabe como ler um livro das séries que a gente citou dos vários e percebeu que poderia também contar a história? Quais são os conselhos que você daria para essas pessoas? A primeira coisa, assim, é não se subestimar, Tá. porque muitas vezes o coautor, ele se subestima. Ele fala assim, eu vou falar sobre o quê? Será? Daí eu falo, conta um pouquinho da sua história para mim. Daí a pessoa começa a contar, eu falo, caraca, como assim, né? Olha a Olha história aí, olha a história na sua frente. olha tudo que você já estudou, olha como você ajuda o seu cliente, olha né, os seus Uhum, diferenciais. Não se subestime, cada história é única, cada história é maravilhosa e pode sim contribuir muito com o outro e você pode se ajudar porque você vai estar divulgando o seu trabalho. sim. Não tenha medo da língua portuguesa, porque às Uhum, vezes parece incrível, mas as pessoas elas têm medo. Eu vou escrever, e se eu cometer um erro, porque o português é mais difícil que o inglês, né? Eu acho, assim, o com português é muito certeza, mais com difícil que o certeza. inglês. Então, eu falo, não se preocupe com o português, se preocupe em colocar a sua história linda no papel, que depois a gente vai Uhum, revisar, volta para o autor olhar para ver se ele aprova, né? Para ver se está tudo certinho, se ele concorda ali com as correções, com as alterações, as sugestões do revisor. aham, Depois vai para a diagramação, volta para dar mais uma olhada, né? Então, a gente vai dar todo o apoio, falo, não se preocupa com isso. E é começar, porque assim, uhum. quando o coautor ele entra, daí primeiro tem aquela fase de formação de grupo, daí depois vem a fase onde a mentoria é liberada. E a gente dá aquele prazo, vai, por exemplo, liberou a mentoria hoje, 8 de abril, então o prazo para escrita é até 8 de maio. O cara às vezes vai deixar para começar a escrever dia 7 de maio, um dia Ah, antes. não dá, não dá. Então eu falo assim, Planejamento. começa, eu falo, começa, é começar, porque às vezes é Uhum, aquela coisa assim do cortisol, né? A pessoa vai começar a escrever, daí já libera o cortisol, daí já dá aquela agonia, daí fala, depois aham, eu faço, daí procrastina. Falo, é só começar, porque na hora que começa, fala assim, vou fazer engano cérebro, fala assim, vou fazer 5 minutinhos, daí sim, flui, porque daí passa aquela sensação e aí a pessoa ela já começa a se empolgar, daí ela começa a escrever, contar um case, ela começa a fazer uma pesquisa, daí ela puxa alguma coisa do TCC que ela fez, de uma, né, sim, baseado ali sim, numa pesquisa, um trabalho que ela fez ali de faculdade, e aí flui que é uma maravilha, fala, é começar, porque daí flui. São é, 5 páginas, né, do sim, Word para sim, você escrever um capítulo. sim. São 12.000 caracteres com espaço, então não é muito. Daí tem muitos que às vezes acham que 12.000 caracteres com espaço é muita coisa, e na hora que começam a escrever, Não é mandam para a nada, gente capítulo com não é quarenta e nada. oito o recorde era 48.000. Agora, essa semana, a gente já recebeu um com 60.000. Ah, Que a olha, pessoa estava contando as palavras. eu tive que cortar muita coisa, eu tive que... Para ver que Gente, não é muito, 12.000 não, não é caracteres não nada, é tanto não assim, é. é começar. Então, eu falo, não se subestime, né? Aham, Coloque ali, não tenha medo, porque a gente vai estar junto ali para uhum. ajudar, para revisar, e comece. É A começar. mentoria que vocês dão é muito boa, tanto que a sua orientação para os coautores foi bem interessante. Não comecem a escrever antes de assistir a mentoria. E É. foi muito importante porque ali você dá a receita do bolo e Dá uma ajuda muito. clareada, né? Claro, As total, técnicas para escolher o total. Aham, título, né? Um título que desperte o interesse do leitor, daí depois a escrita do capítulo, uhum. tá tudo lá e tá de uma forma bem É, objetiva, sem enrolação, que não vai é, ficar tomando tempo de ninguém, é. porque são vídeos de 10 minutinhos, são É bem que práticos. Roberto, eu acho que assusta muito a gente escrever, porque a gente, brasileiro já lê pouco. Nós, professores, já estamos acima da média dos brasileiros porque a gente é obrigado a ler muita coisa. Agora, escrever, escrevemos menos ainda que ler, do que lemos. Então, escrever assusta.
né? Não é todo o brasileiro que escreve sempre, cria coisas ou sabe narrar uma história bem. Então, mesmo professor. Então, é um desafio, mas tem muita técnica, muita orientação, muita gente para ajudar. Então, assim, não tenha medo, porque você vai conseguir colocar suas ideias no papel. Sim, é desafiador, como você disse, mas é gratificante. É. Eu falo muitas vezes, às vezes, muitas vezes não, mas um ou outro, às vezes no meio do caminho pensa em desistir. Daí a gente tem que conversar, explicar, mostrar uns cases, falar, meu, não desista, porque essa sensação, esse alívio imediato que você está tendo de, ai, me livrei disso, é tão passageiro Uhum. em relação àquela sensação de quando você está com o livro na mão, dando autógrafo, recebendo Aham. feedback. Que a maioria das pessoas fala assim, Roberta, esse foi um dos momentos mais lindos, maravilhosos da minha vida, mais incrível. Isso é Sim. uma experiência única. E é uma experiência É. única, né? É. Eu falo assim, quando a gente recebe um convite, né? Como quando eu comecei a editora, que bateu aquele medinho. Eu falei, vamos com medo. Por que que eu falei, vamos com medo, né? Vamos que... Porque quando a gente sente esse medinho, é porque a gente está saindo da zona de conforto. E quando você sai da zona de conforto, você está crescendo, você está Aham. Aham. aprendendo. Então, Aham. algo muito bom vai vir. Então, o mínimo que vai acontecer é você aprender coisas É muito maravilhosas, bom. conhecer pessoas e crescer. O medo, às Sim, vezes, é um bom sinal, é um sinal de que você claro. está saindo da zona de conforto e que você vai crescer. Sim, Então, não tenha medo, não, porque a gente sempre vai estar ali para ajudar os coordenadores dos livros, né? Também dão é todo o verdade. apoio, todos os coordenadores são maravilhosos, Sim, dão todo o sim, apoio que sim. os coautores precisam. Está sempre junto. Nós estamos aqui hoje, por exemplo, por causa do livro que eu falei, vou começar. Tive convite, vou começar. E por causa do livro nasceu o podcast. Olha eu fazendo podcast, quem diria? Olha quanta coisa Maravilhosa. E acontecendo. você leva jeito, hein? Adorei. Ah, Muito muito bom, muito obrigado. obrigada. Eu Foi que um agradeço. prazer, foi um prazer Imagina, você ter te leva muito recebido. jeito, deixou assim o bate-papo bem leve. E a gente Eu fico conseguiu muito cobrir. feliz, né? Não, Porque a vamos- gente vai pôr também no nosso Spotify, então vai ficar, né? ótimo. Vai divulgar, a gente vai fazer essa troca aí de divulgação. E aí, ou seja, né? Ó, você já quebrou meu galho, Sim, porque eu não vou precisar fazer uma apresentação. já está toda a sua história da editora. Apresentação do nosso Spotify já vai estar lá feita para você. E para mim é Pronto. uma alegria. Obrigada, uma Muito gratidão. obrigado, foi um prazer. Muito sucesso, parabéns pela história de superação, pelos cases. São mais de 500 coautores, quantas pessoas impactadas, né, com os livros. E eu só vejo Muitas sucesso. diretamente, né? E mais, Indiretamente, imagine, a gente imagine se a gente perde a conta. multiplicar isso aí, cada um com a sua rede, com, sei lá, Sim, 500, né? sim, 500, sim, 200, sim, 300, que sim, seja, né? Tem coautor que tem rede com 50 mil, 100 mil. sim, Tem sim, coautor aí que tem redes gigantescas, né? Então, são sim, muitas pessoas impactadas mesmo, direto e sim. indiretamente. E vamos finalizar com convite, né, Fion? Semana que vem, Vamos, por favor, dia 15 de 15 de abril, quem está assistindo, 18h30, 18h30, Shopping na Center Norte, Livraria da Vila. da Vila, É isso aí. lançamento Inglês para Viagem. Estaremos lá assinando seus Estaremos livros. lá. Venha nos É, prestigiar. por favor, conhecer os autores. O livro tá, olha, não é porque eu estou participando não, mas tá um chuchuzinho. Tá muito lindo. Ah, ficou maravilhoso. Tá muito É, lindo. Eu já recebi a prova física, né? Porque a gráfica aham, me manda a prova sim. física antes. Ele tá lindo, tá lindo. Ah, eu Tá com quero tanto. marcador de brinde, tá um O espetáculo. marcador, a página, ficou tudo muito lindo. Eu tenho E aí certeza a que o página, assim, conteúdo o marcador ele vem ali com QR de presente, que é um QR que leva o leitor para a página de presente da editora Bock. E ali todo mês a conteúdo gente vai extra. estar inserindo conteúdo extra, Oh, presentes, descontos, bônus. Inclusive, nesse QR tem um livro lá totalmente gratuito para a pessoa baixar, que é é um dos, né? muita coisa, né? Antigo. É muita coisa. O custo-benefício é muito alto, né? É muito alto, ainda Muito mais alto. tratando de um Parabéns. livro, um survivor aí de inglês para Parabéns, viagem, né? parabéns. E Parabéns para eu, vocês, parabéns para nós. para a Trabalho gente, incrível. eu acredito que vai ser um sucesso, porque esse tema vai atingir tantas pessoas que a gente até sai um pouco da sala de aula, né? Sai para justa a pessoa que quer viajar, ponto, e vai precisar falar inglês, precisa do livro.
Então, Isso imagina aí. quantas pessoas a gente vai atingir, né? Ah, estou muito feliz, muito É feliz, isso muito aí, eu também. obrigado. Olha, Estejam lá, ficamos quase pessoal. 2 horas aqui, hein, Quase 2 falando. Será que o horas pessoal falando. acho que vai, né, aguentar Claro ficar que ouvindo a vai. gente, porque tá bem leve, né, tá bem Tá uma gostosa a delícia, conversa. uma delícia. Não, a maioria Muito do bom. pessoal põe o podcast, limpa a casa, faz comida, escuta No trânsito, no né, no trânsito metrô. e passa rapidinho, É passa isso rapidinho. aí. E aí, se Obrigado, você que está nos Roberta. ouvindo ainda não escreveu, entre em contato com a gente Editora e Bock, gente. vem contar a sua história. Vou Eu estou colocar curiosa, todos, adoro conhecer novas histórias. Quem não gosta de uma é, boa história, né? com certeza, com certeza. Ainda mais quando é real. E com uma xícara de café, com café com fio, fica melhor ainda. Maravilhoso. Gente, obrigado. Até a Obrigada, próxima. Até o Fio. próximo episódio. Obrigado. E vejam as redes sociais. Vou deixar todos os links na descrição desse áudio, no Spotify, no YouTube e nas redes sociais. E até E semana que vem para a gente dar aquele abraço apertado e até a próxima. comemorar aí esse lançamento e essa Sim, conquista sim. incrível. Obrigado, Roberto. Gente, Beijo, vamos. obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.